O rap ele vem da periferia, né? Que nasceu para isso, para dar voz ao oprimido. Eu já vi o rap salvando vidas, as batalhas salvando vidas, a música salvando vidas, e a gente tem que estar por esse motivo, nessa correria. Isso foi uma coisa que até reforçou o meu lance de cantar o que eu vivo, cantar o que eu sou, entendeu? Foi uma experiência assim que em cada detalhe eu aprendi coisas que eu nunca vou esquecer. É uma oportunidade de eu conseguir. Eu sei que não vai ser fácil, né? Mas eu vi uma oportunidade de eu conseguir e eu fiquei muito feliz. Eu esperei muito por esse dia. As mulheres falam com a tela dividida em 4. Ministério da Cultura apresenta projeto contemplado no edital Chamamento Público 1 de 2023 com Cultura Lei Paulo Gustavo. Mulheres da Rima. Realização: Prefeitura de Porto Velho. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Meu nome é Carla, meu nome artístico é Carla Letícia. Ela tem traços asiáticos e cabelos eu longos. me apresento como artista, compositora, produtora artística e cultural. Eu sempre digo que eu tenho essa influência do rap graças ao meu pai, né? Meu pai, ele é paulista. Fala e em estúdio. ele tem muita influência musical. Meu pai, ele coleciona discos de LP, de rap, desde o primeiro disco de LP de rap nacional. E eu cresci ouvindo, não só rap, mas também muito rock, né, nacional, Legião Urbana, e Racionais também, né, do hip hop. E isso foi me influenciando. Sempre gostei de cantar, sempre busquei aprender a tocar instrumentos desde 12, 13 anos. E foi com 20 na pandemia, provavelmente, que eu comecei a ter essas reflexões comigo mesma, assim, de você tá na pandemia, tá em quarentena, tá em casa, por que não compor, né? E aí foi quando eu comecei a compor e busquei, né, a oportunidade de gravar minhas músicas em estúdio, e foi quando eu comecei, né? Mulher negra de cabelos longos e cacheados, com luzes nas pontas. Alessandra Lopes da Silva, Sandra Braids. Na verdade, quando eu comecei a cantar, era Sandra MC, porque todo mundo tinha MC, né, depois do nome. E aí, Sandra Braids veio depois de um trabalho que eu comecei com cabelos, com tranças, né? Eu fiz um curso de tranças afro, aí tranças em inglês é braids, né? Então, eu acabei colocando esse nome, né, de tranças depois do meu nome. Ela ri. Sandra Braids era o nome do trampo de trança e depois virou um nome artístico também. Quando eu comecei a minha história de militância, eu tinha 13 anos de idade. E aí me convidaram para participar de uma reunião. Eu fui e aí começaram a falar sobre alguns direitos que eu tinha, né? Que eu na época como criança, como adolescente, e eu comecei a gostar. Eu falei, rapaz, eu não sabia disso. Eu ganhei um estatuto, comecei a grifar ali no estatuto o que me interessava, sabe? Nisso, despertou o meu interesse pela militância. Fui entender o que era militância, né? Daí, eu não saí mais dos movimentos sociais. Foi o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Aí daí eu fui para o movimento hip hop, que era movimento hip hop organizado de Rondônia, depois virou MHF. Depois daí eu já parti para os movimentos de mulheres, né? E conforme eu fui crescendo, eu fui migrando para outros movimentos que me cabiam. Participei também de discussões, né, sobre as questões negras e me apaixonei por esses espaços. Uma das coisas que o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua cobrava da gente era a participação nas conferências, né, nos seminários temáticos, seminários de criança e adolescente, conferência de cidade. Então, tudo a gente participava, que era para a gente ter quando a gente tivesse a oportunidade, a gente ir lá na frente e falar, olha, no meu bairro é assim, assim, assado, teve todo um planejamento assim, mas a rua que tá asfaltada no papel, lá tá no cascalho. Então, a gente via
na verdade, eu me apaixonei nisso aí. Ela gesticula. E quando eu fui pro movimento hip hop, eu tentei colocar isso dentro do movimento, né? Então eu pensei assim, no rap, na verdade eu me aproximei do rap por conta dos movimentos sociais. Mulher parda de cabelos cacheados curtos pintados de vermelho. Está com um menino. Meu nome é Julie Veida Andrade Simões, esse é meu nome de verdade, né? O real, mas me conhecem como Juca Andrade. Por esse nome me conhecem como MC de rap, que é uma das funções que eu exerço, né? Estamos aí tentando fazer virar profissão, mas também sou maquiadora profissional, especialista em pele negra. Também sou escritora, compositora, poetisa. Estão em um parque. E sempre tive essa paixão, né? Por literatura, essas coisas mais profundas, filosofia, essas paradas todas. Ela usa óculos escuros. E trabalho com um pouco de cada coisa. Eu me lembro que foi através de músicas que eu ouvia na escola, carro de som que passava na rua, vizinho ouvindo rapzão pesado do lado de casa. Foi assim o meu primeiro contato com o hip hop, com o rap. Mulher parda de cabelos longos e lisos. Há uma animação de papel rasgado em seu rosto, como na apresentação das outras mulheres. Oi, eu me chamo Maria Inês dos Santos Medeiros. Sou conhecida lá no meu bairro como MC Rapunzel. Mas me chamam de Rapunzel, né? Na verdade, desde criança, né? Desde criança eu sempre tive aquele negócio de pegar a vassoura pra cantar, né? Cantava na varanda quando eu ia limpar a casa. Às vezes a minha tia, quando ela ia pro mercado, alguma coisa assim, a gente ficava em casa, né? Eu e minha prima, era nós duas, né? A gente colocava o som e ficava imitando, parecia que tava no show cantando. Conforme foi passando o tempo das coisas, né? Eu não levei tanto em consideração isso por um sonho, né? Mas aí foi passando, mas eu sempre tive aquele desejo de escrever. Eu queria escrever as músicas, né? Aí eu comecei a conhecer o mundo e comecei a gostar e comecei a sentir aquela vontade de cantar. E sei lá, eu me imaginava na frente, eu me imaginava eu cantando minhas músicas, compondo minhas músicas, cantando. A música é uma terapia. E realmente aquele ditado que fala assim, canta que os males espantam, é real. Texto, o campo de batalha e o preconceito. Carla. A gente está em busca de isso se tornar cada vez mais, como eu posso dizer, para a gente conquistar o nosso lugar. Porque apesar do rap ser forte, ele é muito marginalizado. Então, tem lugares que ele é bem-vindo, é aceito, tem seu espaço, mas tem lugares que não. E a gente tá em busca disso, né? A gente luta por isso. Juca. Eu ainda escuto que, canta rap, mas rap não é música de marginal. Eu ainda escuto isso. Então, o mais difícil é manter essa originalidade. Carla. As batalhas e vi que tinha uma necessidade de ter um suporte, uma base ali de apoio, que não tinha, porque os próprios MCs, eles faziam as batalhas. E isso era muito ruim pro próprio desenvolvimento deles enquanto MCs, né? Porque para uma batalha acontecer, exige várias funções. E eles tentavam fazer todas as funções e junto com a função de MCs. E quando eu vi que isso estava se tornando assim complicado para seguir, foi quando eu me coloquei à disposição para organizar. Sandra. Ser mulher e cantar rap dentro de um movimento que é totalmente masculinizado, a maioria são homens, né? Aí você consegue imaginar? Dentro de uma sociedade que você mesmo falou, que tem uma cultura patriarcal enraizada, né? É difícil, muito difícil. Então eu sofri muito preconceito, desde dentro do movimento, né? Que era pra gente estar ali um apoiando o outro, né? Porque quando a gente fala em movimento social, a gente entende que ali dentro a gente vai ter uma relação de camaradas, né? Só que a gente consegue sentir dentro das relações certos preconceitos. Eu estava ocupando ali um lugar onde a mulher ela não tinha lugar de voz, né? Então, a partir do momento que eu pego o microfone e eu começo a cantar mais do que um refrão em uma música, isso começa a incomodar. Então, alguns homens, eles se sentiram, sim, ameaçados e teve alguns momentos ali dessa caminhada dentro do movimento que eu me senti meio que excluída e colocada de lado, sabe? Carla. É que a gente tem muita participação de homens, né, e na sua grande maioria, e as mulheres são minoria.
né? Mas a gente está em busca de incentivar e motivar mulheres a participarem, não só mulheres, mas também pessoas trans e LGBT, para poder representar. Porque a gente vê muito essa representatividade nacionalmente e aqui a gente ainda não tem, né? São coisas que a gente quer muito que apareça, que tenha essa representatividade para que mais pessoas possam participar. Porque por ter poucas mulheres, acaba que as que têm não se sentem motivadas a participar, porque a maioria são homens, né? O que a gente faz é buscar incentivar, convidando, conversando, sempre acaba que uma menina ou outra tem interesse de participar, mas acaba tendo receio, porque às vezes tem situações de machismo, né? Por ser um ambiente completamente dominado por homens. Então as mulheres acabam tendo receio de participar. Juca. Sempre tem alguém me falando o que fazer, como fazer, é porque é melhor assim, é porque é melhor se você cantar assim. Ah, mas você canta rap, você é tão bonita. Ah, mas não sei o quê. Tipo, cara... Então, pra mim, a maior dificuldade, além de tudo que a gente, como mulher, hoje no hip hop já enfrenta, só por ser mulher, eu acho que o maior mesmo são essas imposições, esse lance do manter a essência, porque é muito fácil você ficar ouvindo, chega lá 5, 10 pessoas no teu ouvido, mas você tem que fazer de tal jeito, mas por que você não investe? Por que tu não entra numa gravadora? Por que tu não faz um clipe? Porque os meus princípios originais com hip hop sempre foi os originais da própria cultura, do próprio movimento, que é trazer esse conforto através da letra, de mostrar que essa galera não tá sozinha, e também de promover essa união, tá ligado? Através dos eventos, dos movimentos, unir as pessoas LGBT com negro, com gente da periferia, com gente playboy, e mostrar que a arte, a cultura une as pessoas. Ela não precisa causar separação, segregação, como hoje a gente sempre viu, apesar do hip hop ter ganhado essa expansão, a gente ainda vê essa segregação. Texto, mulher, mãe, artista. Rapunzel. Porque assim, eu sou mãe solteira, né? Tenho 2 filhos. E praticamente eu criei eles sozinha, né? Tenho a ajuda da minha mãe. Tenho a ajuda da minha outra mãe, que ela é meu sangue, ela é minha tia. Mas ela que foi minha mãe, né? Ela me criou desde criança. E com as dificuldades das coisas, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que fazer outras coisas. E isso, querendo ou não, consome um pouco do tempo, porque pra gente correr atrás... ainda mais sobre a música, que não é qualquer coisa assim de oportunidade, a gente tem que correr atrás. Porque eu cheguei até aqui porque eu corri atrás. Fui atrás das produtoras, fui atrás de como eu fazer, e eu vi que tudo é caro. Nada é acessível, assim, um preço acessível das coisas. Então, eu sei lá, começou a me dar um desânimo, assim, aquele negócio assim, é muito caro as coisas, tu não vai conseguir, porque tu ainda tem isso pra manter, tu tem isso, eu pago aluguel. Então, várias coisas. Aí eu adoeci também, passei por umas coisas ruins, assim, ficou só eu e minha filha. E ela que cuidou de mim, e ela só tem 7 anos. Carla. MC que tem filho e que não tem como ter condição de criar uma criança, de amamentar, alimentar, entendeu? Precisa de coisa. E, tipo, a gente tem que crescer muito em questão de causas sociais, porque... Não só aqui, mas fora eu também vi muito MC que vive em péssimas condições, que vive numa zona marginalizada, às vezes não tem nem o que comer ou como se transportar para ir para as batalhas, mas dá o seu jeito de ir. E vive ao redor disso, em torno desse sonho das batalhas, entendeu? Isso é muito louco. Juca. Digamos assim, divisão de tempo e tarefa mesmo. Eu tenho, sim, a rede de apoio. Quando eu preciso ir para um evento, um ambiente em que eu não posso levar ele, que às vezes acontece, eu deixo com a minha mãe. Ou a minha mãe pega e vai junto para ser um suporte nesse ambiente que não é para ele, né? Para ele não ficar ali. Enfim, porque vai ter a hora que eu vou subir no palco para cantar, enfim. Mas, até agora, você fez essa pergunta, até eu estou me perguntando agora. Como que eu faço? Porque realmente é correria. E isso, tipo assim, é organizar. Pô, esse dia aqui... Eu vou ter esse compromisso 3 dias seguidos, mas eu tô há 5 dias sem ver meu filho, 4 dias sem ver meu filho. Aí eu priorizo, eu dou essa equilibrada. Mas é muito do na hora mesmo. O evento é naquele dia, você tem que se virar nos 30, eu vou correria, vou lá, vou, pode ficar com o menino, mãe, pode ficar com ele. Ou então, mãe, bora comigo.
Porque eu sempre prezo ele comigo. Quando dá, eu coloco ele no meu colo pra eu cantar. Eu quero que ele tenha esse contato. Pra ele ser mais um desses de dizer que, da periferia não vem só rap criminal. Não é só essa visão, né? Eu quero que ele tenha essa carga junto com ele sempre. Que eu possa deixar isso na cabecinha dele. Sandra. Comigo, que sou mulher, eu acredito que a vida é um pouquinho mais feroz, sabe? Porque aí a gente tem filhos, aí a responsabilidade é da mulher de cuidar do filho, né? E aí eu tinha essa responsabilidade de ser mãe, tenho ainda, né? A responsabilidade de ser mãe, de trabalhar fora, ter 2 empregos, inclusive, porque, como eu falei para vocês, eu também sou transista, sou assistente social hoje, né? Mas na época eu era estudante, então eu estudava, trabalhava, trançava cabelo, cuidava da casa, e quantas jornadas eu tinha, né? E aí o tempo para ser a rapper, para fazer a letra, esse era escasso. Rapunzel. Geralmente, quando eu vou escrever, ou quando eu vou gravar alguma música, às vezes gravar um vídeo pra colocar na rede social, né? Eles sabem porque eu fecho a porta. Eu fecho a porta e eu peço pra eles ficarem em silêncio. Então eles já sabem que eu vou gravar ou então que eu vou escrever. Quando eu vou escrever, nem tanto, porque aí eu boto o beat, aí o beat fica alto e eu nem escuto muito barulho, né? Mas aí eu fecho a porta que é pra não desconcentrar, porque às vezes a gente tá gravando ali, aí foge, já era. Aí, geralmente é assim. Ou quando eu pego o celular, que eu começo eles ver gravando, né, o vídeo, aí eles já sabem, e já se acostumaram. No começo eles ficavam perguntando: o que a senhora tá fazendo, mãe? O que é isso, mãe? A senhora fechou a porta por quê? Que a criança pergunta tudo, né? Aí eu comecei a explicar e agora não, agora já virou já um cotidiano. Então quando eu faço isso, então geralmente já sabem que eu tô escrevendo, fazendo alguma coisa. E o que eles acham? Ah, eles acham massa. A minha filha, eu peguei várias vezes ela colocando o celular assim, fazendo TikTok, e aí cantando, ela se amarra, dançar e dança, bichinha, menina, tá brincando com ela às vezes, não faz isso aí negócio pode estar fazendo e tal, mas ela gosta, ela imita, tá cantando aí. Eu vou ser igual a mamãe. Aí meu filho ele fala que quando eu crescer eu quero ser igual a mamãe, a mãe é foda. A mãe fala assim. Tchuca. Teve eu até tenho foto no meu Instagram desse evento, Saravá, lá no esconderijo, quando era lá na Zona Sul. Aí eu cheguei lá, toda trabalhada na Oxum, né, toda macumbeira. E aí meu filho foi comigo e na hora ele não queria ficar com a minha mãe, ele quis vir comigo. Então ele cantou, eu cantei, na verdade, com ele sentado no meu colo. Aí um dia depois, ele sentadinho assim, assistindo lá um videozinho. Aí do nada ele virou assim: mamãe, você canta muito bem, sabia? Do nada, cara, do nada. Eu fiquei toda descabida. E esses tempos, eu gravei a minha música Não Tô Bem, que foi a música que me fez voltar pro movimento depois de um tempo parado. É muito significativa, é uma música meio depressiva. Mas ele gostou porque eu cito ele, né? Eu falo, meu filho na música, ele sabe que é ele. E aí, quando ele ouviu a música gravada, que o menino me mandou a demo, que o produtor me mandou a demo, ele ficou ouvindo repetidas vezes. Ele sentou na rede, ele pegou meu telefone, colocou no banquinho e falou assim: mamãe, põe pra repetir que eu quero aprender a cantar. Agora eu vou aprender a cantar. Juro, gente, eu fiquei lá 10 minutos vendo meu filho cantar lá. Já faz tempo, eu não tô bem, não sei de onde vem. Ele cantando, então assim, pra mim foi muito surreal. Ele faz essas coisas assim comigo e eu fico muito, nossa. E ele fala, minha mãe é cantora, minha mãe canta. É massa, assim, de ver, que ele já tá entendendo a importância disso. Texto, resistência, vitória e propósito. Sandra. Para vocês, é muito difícil uma mulher ocupar um espaço onde não é lhe dado esse direito de voz, sabe? E a gente precisa conquistar esse espaço, sabe? Às vezes eu falo assim, me deram a oportunidade de cantar. Não te deram nada. Tudo que você tem foi conquistado, né? Esse espaço que você ocupa hoje foi você que conquistou. E aí, poucas mulheres têm essa coragem de permanecer, eu digo essa teimosia, né? De ficar. Hoje em dia eu vejo que eu consegui ter o meu espaço, ter meu local de fala. Graças a Deus eu tenho muito respeito das pessoas pelas coisas que eu fiz, né? E assim,
a gente sabe que tem algumas opiniões de machismo ou de preconceito, mas a prática veio calando essas dúvidas, sabe? Essa desconfiança. Eu fico até surpresa quando eu paro para pensar que eu me tornei referência de mulher enquanto organização, de pessoa que está movimentando a cena, né, do Estado, porque eu não imaginava que eu ia chegar a isso e acredito que eu ainda tenho muita coisa para entregar, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Atualmente a gente tem muitas mulheres que têm despertado esse interesse, não só como MC, mas como organização também, de se colocar à disposição de forma voluntária pelo movimento. E isso já faz parte de um sonho, né? Que eu tanto almejo. E isso é muito bom de ver. A gente tem mulheres que estão se colocando à disposição, estão criando batalhas também, e estão apresentando batalhas também, né? E há alguns anos atrás isso não era nem cogitado. E ver isso acontecendo mostra que a gente está conseguindo chegar lá. Juca. Quando chega alguém pra mim depois de uma apresentação e fala assim, você me representou, sabe? Você falou tudo que eu não tenho coragem de falar. Então, é nesse quesito o propósito. Texto, sonhos, legado e futuro. Carla. O meu maior sonho, enquanto em relação à cena e ao movimento do rap daqui de Rondônia e da capital principalmente, é que mais pessoas se sintam inspiradas a fazer parte disso, sabe? Principalmente as mulheres. Quando eu comecei, eu não tinha referências, eu fui encontrando essas referências, né, da velha geração e da nova geração com o passar dos anos. E, nossa, eu tenho um carinho por todo mundo, assim, todas as mulheres principalmente. São poucas, né, mas eu sei delas, reconheço o talento, a jornada de cada uma. E eu vejo que é muito importante que tenham mais mulheres participando, principalmente esse é meu maior sonho. E que a gente possa estar cada vez mais tendo nosso espaço, ocupando mais espaços, né, na cidade. Tem muitos lugares que a gente ainda não levou as batalhas e as pessoas não conhecem, né? Não sabem que tem esse movimento aqui. Então eu acho que a gente tem que levar para todos os lugares para se propagar mais e poder incentivar os MCs a se tornarem artistas, principalmente. Acho isso muito importante, o MC ter esse interesse de gravar música, de fazer música e motivar outras pessoas. Juca. Eu tenho objetivos assim a médio e curto prazo, que é o quê? Deixar as minhas músicas solo gravadas, porque desde que eu comecei a cantar eu não tenho uma música solo gravada, sempre foi feat. E clipes, eu quero ter clipe pra poder as pessoas que às vezes não se encanta tanto com o meu estilo de cantar, pelo menos elas têm um clipe ali pra captar a mensagem. Então a minha missão maior com o rap é passar a mensagem. Cada música tem uma mensagem. E a mensagem principal de todo sim, o enredo é trazer o público para essa reflexão interna. De olhar para esses pontos da vida que geralmente os artistas não cantam. Fazem a gente esquecer, né? Mas de trazer a arte para esse âmbito também. A gente não canta só alegria, a gente não canta só festa, a gente não canta só isso. A gente também vive tristezas, a gente também vive desafios. E a música pode servir como um conforto e como um consolo. Quantas vezes eu, em momentos de depressão, de tristeza, a música literalmente me salvou. Rapunzel. Entendeu? Então, queria poder dar a oportunidade de eu fazer alguma coisa que elas não precisassem pagar e que eu conseguisse, sei lá, colocar alguma coisa na mente deles pra eles pensar mais, porque só falar pra eles estudar, isso aí não adianta. A gente tinha que ter alguma coisa pra motivar, estimular, entendeu? Que eu creio que se tivesse isso quando eu era mais nova, muita coisa tinha mudado, entendeu? Então eu não sou nenhuma santa, entendeu? Eu tento levar a vida como dá, né? Mas tô aqui pra crer que nem a música do MC Marques fala, a música muda a vida, seja qual o gênero que for, né? Mas eu creio que se a gente lutar pelo nosso sonho, a gente vai conseguir. Sandra. Caramba, meu sonho hoje é poder, assim, com a minha história, com um pouco do que eu aprendi nessa caminhada,
poder incentivar outras mulheres a traçar novos caminhos, sabe? E fortalecer outras também. Eu não sei se a minha história serve de inspiração, mas eu sempre tentei contar, sabe? Como que era antes, como foi difícil. E assim, é claro que hoje eu não me vejo em um local, eu cheguei no meu ápice, sabe, de uma carreira, porque eu nunca busquei carreira, mas o que eu sonho hoje é que as mulheres do hip hop, elas tenham mais compromisso com o local onde elas vivem, sabe? Com as companheiras, com o povo. Carla. Tem uma frase que a gente utiliza também nas batalhas, quantos sonhos cabem em uma roda de rima? Homens e mulheres jovens em batalha de rima em um parque. Eu vim de onde a rua ensina, com a alma calejada. Filmagem de apresentação de Juca. Gravei no peito as dores do mundo, mas fiz do silêncio um verso profundo. Na calçada Sandra dançando. Cada batida um segredo antigo. Não pedi licença pra rimar, o tempo fez meu tom aflorar. Rapunzel canta em estúdio. Trazem a verdade que corta e embala. No passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Juca caminha ao ar livre com o filho. Rima, a voz que ninguém cala. Trazem a verdade que corta e embala. No passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Já vi Roda de rima no parque. Já segurei lágrima na palma da mão, mas quando eu escrevo, tudo respira, a dor se transforma. Show de Sandra com instrumentistas no palco. Tão dizendo que não é nosso lugar, mas quem disse esqueceu de escutar. O rap é nosso, é sangue no chão, é filha, é mãe, é revolução. Mulheres da rima, voz que ninguém cala. Juca canta no microfone. Que corta e embala. Passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Mulheres da rima, voz que ninguém Rapunzel cala. canta e dança em rua. Verdade que corta e embala. Eu passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Já fomos sombra no canto da cena. Com o microfone, Carla faz rimas e dança. A rua é a escola, meu livro é o beat. Com cada palavra, o mundo admite. Nos olhos das crias tem luz que explode. Sandra canta em palco. Tem rima que nunca se dobre. Amanhã quem vai contar a história vai lembrar da nossa vitória. Mulheres da rima, voz que ninguém cala. Juca canta no microfone. Há diversas pessoas ao redor. Passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Mulheres da rima, voz que ninguém Rapunzel cala. canta em meio a grafite colorido em muro. Eu passo firme, sem pedir desculpa, elas rimam alto, o sistema escuta. Sandra canta em show. Mulheres da rima, voz que ninguém cala, voz que ninguém cala, ninguém cala. Tela Respeito preta. é bom e eu gosto. E Os só pra créditos começar, passam na Se tela. algum dia você me notar diferente, me respeite, meu bem, porque até eu aprendi a me respeitar. No ano passado, o número de casos de feminicídio aumentou em Rondônia e o estado ficou em terceiro lugar no ranking nacional. Na luta eu cresci e me tornei mulher. Me respeita, amadureci e eis-me aqui de pé. Me respeita, Zé. Na luta eu cresci e me tornei mulher. Me respeita, amadureci e eis-me aqui de pé. Me respeita, Zé. Tô sempre na espreita e pronta pro ataque. Seguro o baque. Ha! Intitulada tipo assim, majoritária. IDF é minha sigla, atitude feminina e a escola é FAC. Então por qualquer um
Não aceito ser julgada. Se olhe no espelho e limpe antes sua cara. Só por eu ser mulher, quer pisar em cima? Chegou a minha vez, vou fazer isso na rima. A idade da pedra já passou. O homem das cavernas não existe mais. Morou? Sei que sou protegida por um ser celestial que guia meus caminhos me afastando do mal. Que justiça seja feita, cedo ou mais tarde, e que no futuro se ajoelhem os covardes. Escuta esse recado, vê se não dá mancada. Quem diz estar com tudo, às vezes não tá com nada. Te digo, sou quem sou, não quero mudar. Se eu tropeçar e cair, vou saber me...